vamos iniciar a sessão. Eu ia só dar algumas indicações relativamente à participação nesta sessão. Nós vamos tentar cumprir o programa que está definido. Antes de mais, queria agradecer, em nome da APRE, aos oradores que tão cordialmente e prontamente acederam ao nosso convite para participar nesta sessão, que foi preparada e foi organizada para celebrar o 25 de Abril. Este ano, infelizmente, não pudemos estar presentes presencialmente no desfile no dia 25, mas a APRE não quis deixar de assinalar condignamente uma data, já lá vão 47 anos, e a maior parte de nós, dos associados, vivemos esse dia com grande entusiasmo, que ainda se mantém, felizmente, e, portanto, o convite aos oradores teve em vista também o termos duas pessoas com diferenças não só de geração, somos de gerações diferentes, mas eventualmente de experiências de vida também bastante diferentes. E, portanto, essa complementaridade será com certeza enriquecedora desta sessão. A sessão decorre como é habitual neste ciclo. As pessoas, primeiro falam os oradores à volta de 15, 20 minutos. No final das duas participações, os participantes poderão intervir através de questões que coloquem através do bate-papo ou do botão das perguntas e respostas, e haverá a possibilidade depois de resposta dos oradores. No final, a nossa Presidente Maria do Rosário Gama fará uma intervenção também e encerrar os trabalhos. A moderação, principalmente nessa parte do debate, está a cargo da Anabela Paixão, nossa colega de direção da APRE. Portanto, muito obrigado e até já. Passo a palavra à Anabela Paixão. Muito obrigada, António. Resta-me só cumprimentar os presentes, agradecer a presença e agradecer renovadamente aos nossos convidados, à Diana Andringa e ao Miguel Cardina, por terem aceitado o nosso convite para falar, neste caso, dos 47 anos do 25 de Abril, que ainda nos falta para andar. É o título deste webinar, que pretende assinalar não só a data histórica, mas, como se compreende, com um olhar sobre o futuro. Eu passaria a apresentar os nossos oradores, convidados, por ordem das suas intervenções. Portanto, primeiro o Miguel Cardina, que é licenciado em Filosofia, mestre em História das Ideologias e Utopias Contemporâneas e doutorado em Letras pela Universidade de Coimbra. Os domínios da sua especialização são Estudos da Memória, História Política e Cultural Contemporânea. Miguel Cardina é investigador do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, foi presidente do Conselho Científico entre 2017 e 2019, membro da coordenação do Núcleo de Humanidades, Migrações e Estudos para a Paz entre 2013 e 2016. Em 2016, recebeu a Bolsa Starting Grant do Conselho Europeu para a Investigação, na qualidade de coordenador do projeto de investigação CROM. É autor e coautor de livros e diversas outras publicações sobre colonialismo, anticolonialismo e guerra colonial, História das Ideologias Políticas de 1960 a 1970 e Dinâmicas entre História e Memória. Foi distinguido já com os seguintes prémios: o Prémio SES para Jovens Cientistas Sociais de Língua Portuguesa, atribuído pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em 2013, e o Prémio Vitor de Sá de História Contemporânea, atribuído pela Universidade do Minho. E passo a apresentar a Diana Andringa. É muito difícil apresentar uma nota biográfica de uma personalidade subejamente conhecida pela sua intervenção pública desde há várias décadas, por isso eu opto por uma versão muito simplificada, já com as minhas desculpas por alguma omissão que certamente vai ocorrer. Diana Andringa nasceu em Angola e veio para Portugal aos 11 anos de idade. Em 1964 entrou na Faculdade de Medicina de Lisboa, que abandonou, não por não suportar as aulas de anatomia, digo eu, mas para se dedicar ao jornalismo. Em 1968
frequentou o primeiro curso de jornalismo criado pelo Sindicato dos Jornalistas e entrou para a vida mundial, de onde saiu no âmbito de uma demissão coletiva. Ficou desempregada e foi copywriter de publicidade, trabalho esse que interrompeu em janeiro de 1970 por ter sido presa pela PIDE, condenada a 20 meses de prisão por apoio à causa da independência de Angola. Voltou depois ao jornalismo, de 78 até 2001 foi jornalista na RTP, foi também cronista no Diário de Notícias, na RDP e no Público e diretora adjunta do Diário de Lisboa. Atualmente documentarista independente, com realizações como Timor-Leste, O Sonho do Crocodilo, Guiné-Bissau, As Duas Faces da Guerra, Lundo, Memória Colonial e Tarrafal, Memórias do Campo da Morte Lenta. Regressou à universidade e doutorou-se em Sociologia da Comunicação pelo ISCTE em 2013. Desde 1983 até 2013 desempenhou numerosos cargos na área da comunicação social e não só. Designadamente foi membro da direção da Associação Movimento Cívico Não Apaguem a Memória, membro do Conselho de Opinião da RTP, membro do Grupo de Reflexão sobre Convergência e Regulação, presidente da mesa da Assembleia Geral do Sindicato dos Jornalistas, presidente da direção do Sindicato de Jornalistas, membro do Conselho de Opinião da RTP e membro da CT, perdoem-me, não sei o que é, Comissão Técnica da RTP. Comissão de Trabalhadores. Trabalhadores. Comissão de Trabalhadores. Peço desculpa. Então, de 83 a 98 foi membro da Comissão de Trabalhadores da RTP. Peço desculpa pela minha ignorância da sigla. Estão apresentados e passo já a palavra ao Miguel Cardina para então nos falar do que nos trouxe para falar. Bom, antes de mais, muito boa tarde. Muito obrigado pelo convite à APRE, à Rosário Gama, ao António Correia, à Anabela Paixão, para aqui estar, também saudar a Diana Andringa e todo o auditório que está aqui connosco a assistir a esta sessão. Eu tenho um bocadinho aquele problema daquela personagem que o Hermano José criou, inspirada no Batista Bastos, não é? Que perguntava onde é que você estava no 25 de Abril, que é no fundo também um humor a partir de uma certa ideia de um ritualismo em torno do 25 de Abril, que seria uma espécie de segredo geracional, e eu, infelizmente, não posso... Entrar aqui na sessão do webinar. É possível? Já tem lá o link ou não? Pois não. Ok. Só pronto. Eu não vivi o 25 de Abril e, portanto, não falarei sobre ele necessariamente do ponto de vista experiencial. Tenho uma outra perspectiva também que me obriga não só a olhar para o presente e para o futuro, mas para o passado, que é este feito de me dedicar à história e, portanto, ter este olhar sobre o passado e particularmente sobre o século XX português, que é o meu tema essencial de trabalho. E, portanto, aquilo que eu vinha aqui fazer era um pouco trazer algumas notas sobre o 25 de Abril, enquanto evento do passado, mas também enquanto marca, enquanto património do presente, e como é que podemos olhar o 25 de Abril enquanto um património do presente, e deixaria aqui depois algumas notas soltas que certamente depois poderão ajudar ao debate, aos comentários que possam surgir. Nós podemos pensar o 25 de Abril numa lógica de continuidade. Geralmente pensamos enquanto ruptura, que foi, mas é verdade que o 25 de Abril faz parte também de um processo de modernização, conservadora, dada a sua natureza estruturalmente desigual e ligada a alguns atavismos históricos da sociedade portuguesa, mas que é uma modernização que, a partir da década de 50, mas sobretudo a partir dos anos 60, se vai processar na sociedade portuguesa em termos sociais, em termos culturais, em termos económicos também. E, portanto, o 25 de Abril
não se compreende, por exemplo, se quisermos perceber algumas das dinâmicas de politização que vão ser claramente acentuadas em 74 e 75, é preciso percebermos aquilo que foi a história das oposições, por exemplo, à ditadura. E o mesmo acontece em termos sociais e em termos culturais com algumas das dinâmicas que vão suceder a partir de 74 e 75. De qualquer modo, o 25 de Abril é sem dúvida um corte, é uma ruptura com o que estava anteriormente, desde logo é uma ruptura política muito forte, com dois elementos, com a ditadura, portanto com o regime político, e com o colonialismo, que é parte do regime político, mas é também um sistema social, cultural, económico, que, de alguma forma, o 25 de Abril e o contexto político de 74 e 75 vão encerrar, pelo menos politicamente, não é? E, portanto, isto leva-nos a um outro aspecto que tem a ver com a própria natureza do 25 de Abril. O 25 de Abril, apesar do trajeto histórico das oposições, da luta de décadas que os anarquistas, republicanos, socialistas, comunistas, diferentes estirpes de extrema-esquerda, sobretudo a partir do final da década de 60, portanto com um vasto campo e muito diversificado de grupos e de coletivos e de militâncias individuais das oposições, apesar dos cerca de 30 mil presos políticos, apesar das lutas populares, camponesas, operárias, lutas legais, semi-legais ou clandestinas que foram feitas durante os cerca de 50 anos que durou a ditadura, a verdade é que o 25 de Abril alimenta-se dessas lutas, mas não cai por causa delas. Portanto, aquilo que sabemos nós, não é? Um facto histórico, aquilo que vai levar ao derrubo do 25 de Abril é um golpe militar levado a cabo por patentes intermédias do Exército no quadro de um esgotamento de uma guerra que já levava 13 anos. E isso leva-nos depois, claro que isto é um dado que é conhecido, não é? Mas leva-nos a alguns aspectos que depois podemos discutir sobre o próprio modo como o 25 de Abril é recordado socialmente, é pensado até aos dias de hoje. Aliás, um dos aspectos que nós podíamos depois aqui discutir, porque já está a surgir algum debate sobre isso, uma espécie de hermenêutica do discurso de Marcelo Rebelo de Sousa que fez neste 25 de Abril. Independentemente da leitura que possamos ter sobre ele, há um facto aqui importante e que não é pequeno, é que é um discurso claramente sobre as questões coloniais, sobre a guerra e sobre o passado colonial, como não tinha havido, creio eu, nenhum discurso em nenhuma cerimónia do 25 de Abril anteriormente que o tivesse focado tão claramente. E esse é um elemento interessante porque tem a ver com o presente também e com as leituras que podemos ter sobre o 25 de Abril, sobre as suas potencialidades e sobre o modo como ele foi cumprido ou não foi cumprido. Voltando à dimensão histórica do 25 de Abril, histórica e não só, à histórica e ao modo como esse passado impacta no presente. O 25 de Abril teve uma dimensão de revolução, e esse elemento é evidente em termos históricos, ou seja, foi um processo político e social que durou cerca de 2 anos, em que se ocuparam fábricas, houve processos de autogestão, se ocuparam casas de volutas, terras do latifúndio, se impuseram nacionalizações, se conquistou o direito à greve e o salário mínimo, se conquistaram liberdades públicas, se democratizou o Estado e se desmantelou o aparelho repressivo da ditadura, e todo este processo que ocorreu, sobretudo, durante aqueles 19 meses entre 74 e 75, é depois contido com o 25 de novembro e com o processo que se segue a seguir, ainda que seja aquilo que Fernando Rosa chama-lhe uma contenção pactuada, porque de alguma maneira a contenção que se vai produzir é também uma matriz da democracia que depois se irá consolidar. E um exemplo dessa contenção pactuada e das contradições de alguma forma, ou dos contributos
que quer essa contenção, quer o processo revolucionário vão originar, está patente na Constituição de 76. Ela tem duas marcas que são claramente devedoras do processo revolucionário e, mais do que isso, por isso é que eu dizia que não é só o passado, é também a relação com o presente. Eu creio que, sobretudo, no campo das esquerdas políticas em Portugal, elas ainda hoje se definem na relação que têm com a defesa, com a consolidação ou com a proposta de alargamento daquilo que são alguns dos ideais que depois, de alguma forma, a Constituição acabará por acomodar. Dois deles são muito marcantes da marca do 25 de Abril. Um deles, a recusa clara da ditadura e da ideologia fascista e racista, não é? Há uma marca na Constituição que ainda hoje proíbe partidos de matriz fascista e racista. Isso é claramente uma herança da forma como se procedeu ao derrube da ditadura, que, ao contrário, por exemplo, do que aconteceu em Espanha ou noutros contextos, não foi uma transição, foi uma ruptura com o antigo regime. Por outro lado, a amplitude de direitos que o texto constitucional vai expressar, alguns que terão uma natureza mais retórica ou mais declarativa, como a sociedade rumo ao socialismo, outras que serão revertidas, como é o caso da reforma agrária ou de algumas nacionalizações, e outras que terão essa marca que ainda hoje é parte do Estado Social e do modo como entendemos a democracia que nós temos. Por exemplo, ligadas não só a liberdades ou aos direitos do trabalho, à segurança social, mas à própria universalização das funções sociais do Estado, no caso da segurança social, mas na saúde e na educação muito claramente. Apesar depois dos processos de revisão constitucional que foram sendo feitas no sentido até de neoliberalização de alguns dos aspectos que o texto constitucional tinha. E, portanto, o 25 de Abril deve ser lido a esta luz e é assim que o podemos entender também como um património do presente. E, portanto, é um património porque é, de alguma forma, a marca do regime democrático. Nós hoje temos este elemento, não é? Temos uma data em que comemoramos a nação, que é o 10 de junho, que também é uma data que tem um histórico muito particular, não é? E não é à toa que durante este período que estamos a falar, justamente, não se comemorava o 10 de junho, pela marca que tinha de associação à mística colonial e à glorificação do esforço bélico que a partir de 63 veio a ter as sucessivas comemorações do 10 de junho, que depois será retomado já no final dos anos 70, temos o 25 de Abril enquanto feriado que comemora o regime democrático. Aproximando-me só do fim, deixando aqui algumas notas só depois para a conversa, quer dizer, um dos aspectos de nós pensarmos e de respondermos ao repto que foi dado, não? O que é que nós ainda temos para andar, uma das formas possíveis seria a de olharmos para os 3Ds. Descolonização, desenvolvimento, democratização. De alguma forma, num sentido estrito, todos eles se cumpriram. Portugal democratizou-se, são permitidos partidos políticos, há sufrágio universal desde as eleições de 75 para a Constituinte, há participação popular, sobretudo, intensificou-se pós 25 de Abril, houve o desmantelamento do Estado autoritário, foi-se exorcizando o legado de quase meio século de ditadura, ainda que o modo como a sociedade portuguesa a sociedade e o Estado vai lidando com a memória da ditadura, seja, como se diz na linguagem das redes sociais, é complicado, não é? Porque nem sempre, por exemplo, Portugal é dos poucos regimes que fez uma transição por ruptura com um passado ditatorial que até há pouco tempo não tinha um Museu da Resistência. Agora sabemos, há Aljube e em Peniche,
mas até há pouco tempo o modo como a sociedade portuguesa e o Estado lidou com o passado ditatorial teve muito de mandar o lixo para debaixo do tapete. E mais ainda com o passado colonial. E, portanto, se nós democratizamos, se o país de alguma forma se desenvolveu, apesar de continuar a ser dos países mais desiguais da Europa, é verdade que a descolonização política também se cumpriu, os territórios outrora colonizados passaram a territórios independentes em 1975, a verdade é que essa descolonização nos aspectos culturais, mentais, sociais, ainda permanece de alguma forma por fazer e está presente nos silêncios ruidosos que ainda persistem sobre a escravatura, sobre a guerra e sobre a violência colonial, sobre o racismo, que é ainda um problema fortíssimo na sociedade portuguesa, e o racismo contra negros e, se quisermos, o racismo contra as comunidades ciganas, que são fortemente ostracizadas em Portugal e é um racismo particularmente forte. Aliás, se nós, e o mote era o que ainda temos para andar, e se nós confrontarmos o que ainda temos para andar com, por exemplo, duas das ameaças ao regime democrático que aí estão, uma delas, o modo como se lida ou não se lida com a pandemia e de que forma a pandemia vai agravar ou não vulnerabilidades que já estavam presentes. Esta é uma ameaça que aí está e que eu creio que vai ser um tema nos próximos tempos. Até porque eu acho que essas vulnerabilidades vão tornar mais visíveis. E a outra é o crescimento da extrema-direita. E, ligando com o que eu estava a dizer, é muito curioso, entre aspas, não é, percebermos que esse crescimento da extrema-direita em Portugal se faz não tanto de uma maneira direta, procurando recuperar o legado da ditadura, procurando recuperar, por exemplo, o 24 de Abril, apesar dos escravos negros que são levados, enquanto forma de provocação, porque nesse aspecto a extrema-direita portuguesa não é muito diferente de algumas da extrema-direita internacional, em que o lado clownesco e provocatório é uma forma de acicatar e perverter o debate e torná-lo, de alguma maneira, um aspecto marcante no lado, no fundo, do clownesco, né? como eu dizia. E, portanto, ainda que esse aspecto esteja presente, a extrema-direita portuguesa até o momento não é uma extrema-direita neo-salazarista, mas é, curiosamente, uma extrema-direita profundamente racista e contra negros e, sobretudo, contra ciganos. É uma extrema-direita que procura um certo ideal de regeneração da nação, com esses lados provocatórios, como eu agora mencionava. Aliás, outro deles é que a próxima convenção do Chega está marcada para Coimbra no dia 28 de maio. E, portanto, estes aspectos clownescos e provocatórios vão se sucedendo, não é? E depois tem um lado, ora dissimulado, ora evidente, de antidemocrático, a exigência de uma nova república, etc. E, curiosamente, e nesse aspecto, distinguindo-se daquilo que era o fascismo histórico, e alguns dos grupos fascistas ou neofascistas europeus, curiosamente, radicalmente neoliberal. Portanto, não é a ideia da defesa do papel do Estado conjugado com a violência que caracterizou a extrema-direita historicamente, violência física clara ou violência simbólica, a ocupação das ruas por marchas ou por milícias, não é isso que está em causa hoje em dia, mas é uma extrema-direita, pelo menos no caso português, radicalmente neoliberal, em que a privatização da saúde e da educação é das suas bandeiras políticas. E, obviamente, e terminando com isto, e isto também tem a ver de alguma forma, com o 25 de Abril e com aquilo que aqui nos traz, e também com um discurso que também não é único. Basta olhar, por exemplo, para o caso do Brasil,
com um discurso em que este elemento de regeneração da nação, este elemento populista que é ou seja, que é de representante do povo puro contra as elites corrompidas, baseado numa denúncia daquilo que seria a corrupção do sistema. E, portanto, esses são as grandes ameaças, algumas das grandes ameaças que nós temos diante de nós hoje em dia. E, portanto, o que é que andamos para aqui chegar? Andamos muito. O que é que ainda temos para andar? Bastante. O 25 de Abril serve-nos enquanto guia de ação? Sim e não, obviamente, não é? Os fenómenos do passado só nos ajudam a pensar melhor o presente, mas não são cartilhas que nós podemos usar a bel prazer, porque o presente é sempre mais original e diferente do que aquilo que nós podemos estar à espera. Mas certamente que aquilo que foram os 3Ds, portanto que foi de alguma forma o que podemos imaginar como o desígnio do 25 de Abril para a sociedade portuguesa, democratizar, desenvolver e descolonizar, eu creio que é possível dar deles uma leitura contemporânea e servir ainda como um ideal de sociedade que nos serve a nós, hoje, a todos nós, independentemente da geração a que pertençamos. Muito obrigada por uma conversa tão interessante. Os presentes podem começar a pensar em questões para levantar depois no fim. E dito isto, passo a palavra à Diana Andringa. Ora bem, ao contrário do Miguel, eu vou ler e começo por dizer aquela frase comum: boa tarde a todas e a todos, e depois manda a boa educação, que eu agradeço ao convite para esta conversa. Mas manda a franqueza que diga que foi um convite absolutamente envenenado. Desde que eu recebi e que tenho andado preocupada sem perceber, mas o que é que querem exatamente de mim? O que é que esperam? O mail que me foi endereçado pela Rosário Gama rezava assim: este mês de abril, dadas as restrições existentes, vamos comemorar com uma conferência subordinada ao tema 25 de Abril, o que ainda tenho para andar, na perspectiva do que foi conseguido e o que ainda falta fazer após essa data histórica. Nesse sentido, a direção gostava de contar consigo para um webinar a realizar no dia 27 de Abril, pelas 15, em que estará também presente o Miguel Cardina, para termos a perspectiva de duas gerações diferentes sobre o que falta conquistar para a geração do nível etário dos membros da APRE. E eu fiquei na dúvida. Então, o que ainda tenho para andar, é tudo aquilo que falta cumprir para todos nós, do sonho que cada um de nós trouxe para o 25 de Abril? Ou o que falta conquistar para nós, aqueles que, por eufemismo, foram a certa altura designados como idosos e que agora finalmente parecem ter reconquistado o direito a ser aquilo que de facto somos, ou seja, velhos, ou mais africanamente, mais velhos. É que, sem querer de modo nenhum insinuar que com 73 anos sou jovem, a verdade é que nunca me lembro de ter relacionado 25 de Abril e mais velhos. Exceto quando uma pessoa próxima, que tinha visto prender, deportar e até morrer no Tarrafal vários membros da família, mais de uma década após o 25 de Abril, com 96 anos, teve como primeiro sintoma da aproximação da morte uma alucinação em que a pide cercar a nossa casa. Ou seja, o trauma dos anos vividos sob ditadura, a pesar sobre o direito conquistado a sentir-se livre e a recordar que, pelo meio, houvera o 25 de Abril. Mas, mais uma vez, esta política que despertava a minha atenção não é etária. E estou certa que, no 25 de Abril, em termos de mais velhos, só me lembrei, quando muito, daqueles que tinham morrido sem ter visto chegar essa liberdade pela qual tinham lutado a vida toda. Eu tinha 27 anos, a idade que, em adolescente, pensara nunca ultrapassar, e continuava convencida, aliás, de que nunca chegaria à idade que tenho agora.
Portanto, a questão dos mais velhos, para mim, era algo que se resolveria naturalmente à medida que se cumprissem os 3 dias do 25 de Abril, se possível acrescentados dos sonhos que cada um dava à palavra liberdade. E que para mim se juntava à frase, que é salvo erro de São Juste: a Revolução Francesa proclama ao mundo que a felicidade é possível na Europa. Ou seja, que neste caso a felicidade seria possível em Portugal. Na verdade, tal como em 1972, saída poucos meses antes da cadeia do Forte de Caxias, ao ver em Londres uma manifestação a favor do IRA desfilar sob a tranquila proteção de uma polícia desarmada, disse para mim mesmo: deve ser isto aquilo a que chamam de democracia. No dia 25 de Abril e naqueles que se seguiram, andei por Lisboa a tentar apreender o que podia significar essa palavra, liberdade. E tantos anos depois, acho que a encontrei na dignidade reconquistada das pessoas comuns, na sua alegria e, sobretudo, naquele século de corredor de leva rotunda, tocava a Internacional no seu acordeão. Velhos, mais velhos, em liberdade, em democracia, sem guerra colonial, hasteadas finalmente as bandeiras dos novos países, haveriam de ter também eles o direito à felicidade merecida. Sim, claro, havia a morte, mas essa é natural e inevitável. E a única reivindicação é que possa ser digna e que até lá sejam criadas condições para, não o conseguindo evitar, diminuir o sofrimento. Para mim, isso seria garantido pela Segurança Social e pelo Serviço Nacional de Saúde, ou seja, seria um dever do Estado para com a população. E havia tanto do 25 de Abril para cumprir, como lembra o Sérgio Godinho. Só há liberdade a sério quando houver paz, pão, habitação, saúde, educação. Só há liberdade a sério quando pertencer ao povo o que o povo produzir. E no meio de todos os avanços dados estes anos, na paz, na saúde, na educação, o pão e a casa faltavam a muitos daqueles com quem nos cruzamos na rua. A democracia parecia achar normais, parece achar normais, coisas contra as quais nos batermos em ditadura. Prisões antes de nascer do sol, ataques a bairros, interrogatórios noturnos, longas prisões preventivas, até escutas telefónicas e a interseção da correspondência, agora por via eletrónica, as discriminações, de que o Miguel também já falou, em razão do género, da cor da pele, da religião, ou também da ausência dela, da situação social, da etnia. Talvez porque os meus pais e irmãos morreram antes de chegarem a velhos, porque pudemos cuidar em casa das mais velhas da família, e a maioria dos jornalistas que me eram mais próximos morreu antes de passar à categoria de reformado. A verdade é que, de entre todos os problemas sociais, que ao contrário do que esperei há 47 anos, os dias de democracia e desenvolvimento não melhoraram, o envelhecimento foi dos que mereceu menos atenção. A luta contra o encarniçamento médico, sim. O direito à morte digna, sim. Mas a vida, essa quis crer que seria melhor forçosamente que a das anteriores gerações. Fui sendo alertada por alguns casos de camaradas de trabalho na RTP, sobretudo realizadores, que, forçados à reforma por limite de idade, morreram pouco depois. Os de amigas e conhecidas que, confrontadas simultaneamente com a reforma no trabalho e a saída dos filhos de casa, entravam em depressão. O de vizinhas viúvas, sem problemas financeiros, com auxílio doméstico a permitir-lhes uma vida confortável na casa que sempre for a sua, e que, encontrando-se na escada e supondo-se ao abrigo de ouvidos estranhos, confessavam suspirar por uma pílula milagrosa que lhes permitisse adormecer sem acordar. E depois houve um episódio fantástico de uma série chamada Boston Legal, que espero que algum de vocês tenham visto, em que uma senhora, eventualmente septuagenária, procura um escritório de advogados para processar uma cadeia de televisão, porque os programas desta, para donas de casa reformadas, lhe pareciam um insulto à sua inteligência. Confesso que, tendo visto alguns programas equivalentes nos canais portugueses, me parece uma causa bastante digna para a APRE. Mas se me apercebia da morte cívica que acompanhava a eufemística palavra idosos, confesso que nem mesmo quando me tocou consegui pensar numa resposta global para esse problema. A única vez que me pareceu entrever uma solução, para lá de clubes de leitura, universidades sénior, ou jogos de cartas ou encontros de amigos, enfim, uma solução acertada para o problema comum, foi quando, num avião, li um artigo sobre um país nórdico em que um partido propunha que, em vez de haver uma idade fixa de passagem à reforma, houve uma idade a partir de
que deixaria uns livros de correr para casa e outros livros de trabalhar um pouco mais se lhes aprovesse. E tempos antes dessa forma chegar, seria criado um sistema em que um ou uma mais velho ou mais velha poderia optar por trabalhar a tempo parcial, dividindo o tempo de trabalho diário com um ou uma jovem, sendo o meio salário de ambos completado pela Segurança Social, permitindo assim à pessoa mais velha habituar-se à mudança do ritmo de vida e à pessoa mais jovem ter oportunidade de, querendo, poder ter filhos e acompanhá-los na primeira fase da vida. Admiti que praticamente isto seria complicado, mas socialmente pareceu-me um ovo de colombo em que jamais tinha pensado. Devo confessar que as pessoas a quem falei muito entusiasmada desta ideia não partilharam o meu entusiasmo. E sendo na altura dirigente sindical, passei a ocupar-me de coisas mais terrenas, como tentar criar algo como uma casa dos artistas para jornalistas mais velhos, projeto infelizmente ainda não realizado, e a lutar contra a precariedade entre os jornalistas mais novos. Foi preciso, portanto, chegar o SARS-CoV-2 para tomar consciência do elevadíssimo número de pessoas vivendo em estruturas com o publicitário e simpático nome de lares e da forma sinistra como muitas delas funcionam. Como imagino que a muita gente, chocou-me o modo como instituições privadas que fazem lucro com a vida dos mais velhos os destratam. E, quando confrontadas com a propagação da pandemia e o número crescente de mortes, imediatamente atiravam a responsabilidade para o Estado. Uma atitude que, valha a verdade, não é lá muito rara em Portugal. Mas o Estado não tem responsabilidade? Tem-na certamente, como temos nós todos, os que não conseguimos projetar um sistema integrado que permita que nenhum mais velho, como nenhuma criança, nenhum jovem, nenhum adulto, possa sofrer a falta de teto, de alimentação condigna, de assistência médica e medicamentosa, seja garantindo um suporte aos familiares que os acompanham através do Estatuto do Cuidador Informal, seja facilitando a permanência em residência própria com o recurso a terceiros remunerados, seja pela criação de estruturas residenciais dos mais diversos tipos, para os que não possam ou não queiram dispor de nenhuma dessas opções. Mas diria que todas essas medidas, sendo necessárias, não são suficientes, porque não dispensam a criação de condições para que a velhice possa ser também, ainda, um tempo de descoberta, de aprendizagem, de desafios, de algum entusiasmo. O que implica a possibilidade de acesso ao ensino, à cultura, à troca de experiências e conhecimentos com gerações mais jovens e, sobretudo, o respeito pelas capacidades intelectuais dos mais velhos, quer ouvindo-os sobre os temas que dominam, quer não lhes insultando a inteligência, com o chamado entretenimento para a terceira idade. Isto é algo que começa muito antes, talvez na pré-primária, criando condições para uma vida saudável e confortável até o envelhecimento, para que todos tenham tempos livres e saibam fruí-los, algo que, falo por mim, me parece ter faltado à nossa geração, e tornar clara, próxima, não assustadora, a noção de envelhecimento, pondo fim a esta falsa ideia de uma permanente juventude com que nos últimos anos nos envolvem, eu diria, nos atormentam. Septuagenária? É uma jovem. Veja o príncipe Filipe, viveu quase até aos 100 anos. Esta recusa da realidade biológica que pretende ser gentil. Velhos são os trapos, mas que na prática impede que se encarem os reais problemas do envelhecimento e se tomem as medidas necessárias para os enfrentar. Mas de tudo isto, vocês, na APRE, que é a palavra que me apetece dizer cada vez que alguém me explica como sou jovem, sabem infinitamente mais do que eu. E só a vossa grande gentileza pode explicar que me tenham convidado para estar aqui a falar. Mas já que estou, que me dizem de tentarmos explicar às televisões generalistas que talvez estejamos mais duros de ouvido, mas não precisamos que os apresentadores e apresentadoras dos programas para mais velhos falem aos gritinhos. Talvez tenhamos suportado na juventude muitos anos de música pimba, mas nem por isso temos de continuar a suportá-la. E que dispensamos os muitos produtos que nos querem vender para vermos melhor, ouvirmos melhor, se aquilo que nos dão para ver e ouvir não merece ser visto nem ouvido. É que, confesso-vos, achei muito inspirador o episódio do Boston Legal de que vos falei, e acho que combater a mediocridade é também uma tarefa de abril, e que nesse campo,
temos um muito caminho a fazer. E tudo o resto por fazer, e que é tanto, como fui referindo ao longo do texto, não tem a ver com a nossa idade. A não ser talvez por uma questão de responsabilidade. Porque há 47 anos prometemos um futuro melhor e não soubemos garanti-lo. Porque há jovens que, mesmo em democracia, sentem, como nós sentíamos sob ditadura, a vida parada, a dificuldade de projetar um futuro à sua medida. Jovens a quem, embora por vezes possa até parecer que sobeja a educação, se a educação fosse uma coisa que pudesse alguma vez sobejar, faltam a habitação, o pão, até o trabalho. Jovens obrigados a ser jovens até uma idade bem adulta, ficando em casa dos pais, com trabalhos precários, concursos académicos após concursos académicos, e de quem se espera que, mesmo assim, sabe-se lá como, contribuam para o equilíbrio demográfico, tenham e criem filhos e filhas e cuidem até ao fim dos seus pais, nas casas cada vez mais pequenas, que são as únicas a que, com muita sorte e muito esforço, podem eventualmente almejar. E então, temos que continuar empenhados na luta por esse futuro melhor que prometemos aos nossos filhos, aos nossos netos, a todas as gerações a vir. Tal como na luta pela conservação da natureza, de que por vezes inconscientemente abusamos. Mas essa é uma luta em que a idade não conta, a não ser pela memória da possibilidade do sonho, da dignidade e da alegria da liberdade reconquistada, por esse som de acordeão nos túneis do metro do Rossio. Uma luta que pode ter rugas e cabelos brancos ou manchas na cara, como eu tenho, mas terá sempre a juventude do sonho. E peço desculpa de não saber tocar acordeão. Muito obrigada. Muito obrigada, cara Diana. Ficámos todos embalados, quase que nem percebi que já tinha acabado. E eu penso que podemos abrir o debate. Há já uma primeira questão para o Miguel Cardina, eu penso que já esteve a vê-la no bate-papo, não é? De um associado que refere que uma das armas que a extrema-direita hoje tem e que explora, ou que explora a desinformação histórica e a manipulação dos acontecimentos, sobretudo junto das camadas mais jovens, com o sentido de criar a ideia de que só uma elite de hipotéticos governantes puros salvará a nação. O que é que se pode fazer em relação a isso? Bom, obrigado pela questão. Respondendo rapidamente, bom, primeiro a solução mais óbvia, que não é fácil, ainda que seja óbvia, é de conhecer melhor o passado histórico, conhecer melhor a história, discuti-la, divulgá-la, conhecê-la de maneira mais plural também, mais complexa, que em alguns aspectos da história de Portugal nem sempre é isso que acontece. E, portanto, essa é uma primeira forma de combater a desinformação histórica e a manipulação. A outra é o bom jornalismo. Certamente que a Diana aqui vai bater palmas ao que eu estou a dizer. Por exemplo, se nós vamos falar diretamente da extrema-direita, do caso do Chega, não é? Nós precisamos de bom jornalismo e houve alguns exemplos disso, recentes, em que se procurou conhecer melhor de quem é que estamos a falar, que interesses serve, como é que são financiados esses grupos, que relações internacionais têm, portanto, qual é a sua agenda oculta, que é, na verdade, muitas vezes a sua agenda objetiva. E, portanto, esse elemento do bom jornalismo parece-me fundamental, porque não há uma boa sociedade democrática sem bom jornalismo. Isto está ligado com um outro terceiro elemento, que tem a ver também com uma diferença que esta nova extrema-direita tem relativamente à extrema-direita dos anos 30. Eu há pouco falava de um ou outro elemento de diferença e há um outro ainda que tem a ver com... Esta não é uma extrema-direita que faça a glorificação da violência, como fez o fascismo histórico, por exemplo, através de uma certa presença nas ruas.
mas é uma extrema-direita que aprendeu a trabalhar de uma maneira muito perniciosa com uma nova realidade comunicacional, que são as redes sociais. E eu não estou só a falar, e por isso é que é importante também o jornalismo, e não estou só a falar das fake news, ainda que isso seja uma parte fundamental. Estou a falar da própria lógica das redes sociais, sobretudo a sua lógica mais imediatista, a lógica dos likes, a lógica da atenção imediata, que é preciso chamar a atenção, é preciso uma imagem choque, é preciso uma frase choque e sair de lá de repente. E, portanto, isso não dá tempo à necessidade de pensar, e o pensamento exige tempo, exige contacto com o outro, exige diálogo e, portanto, há uma certa lógica que preside as redes sociais que é muito propícia à divulgação e à disseminação deste ideário e deste modo como a extrema-direita tem atuado. Portanto, o que é que há a fazer? Há que combatê-la, há que denunciar os seus interesses, expor as suas mentiras, defender a democracia, combater também aquilo que é o seu discurso e a sua prática na sua dimensão estruturalmente violenta contra as comunidades racializadas, contra as mulheres, contra os estrangeiros e, portanto, é o que nós temos a fazer. Não é uma tarefa que seja simples. Não, acho que estamos diante de um fenómeno que tem todas as possibilidades de crescer e que nós vamos ter que ir sabendo gerir com ele, gerir as reações que temos que ter caso a caso e nessa relação. Se eu posso dizer alguma coisa, o Miguel tem razão, sim, claro, o jornalismo é fundamental. Eu lembro-me quando era presidente do sindicato, tinha a mania de repetir uma frase que era a precariedade no jornalismo não é uma questão laboral apenas, é uma questão que ataca a liberdade da imprensa. Eu acho que nós ligamos muito pouco a isto. É preciso ter em conta como é que funciona neste momento a comunicação social, como é que funciona a imprensa. É preciso haver uma política de apoio à imprensa. Quando digo imprensa, digo no seu geral. Agora também é preciso exigir maior responsabilidade. Porque neste momento a precariedade torna muito difícil a um jovem jornalista fazer aquilo que nós podíamos fazer e que mesmo assim nem todos faziam. Quer dizer que não. Quer dizer, eu podia virar-me para um chefe que me dava uma ordem estúpida e dizer, olha, eu não cumpro. E se queres que eu cumpra, dá-me por escrito. Ele obviamente não dava porque era uma coisa contra as normas. Hoje um jovem precário não pode fazer isto, porque a resposta que houve é uma que já foi tratada nos jornais porque ficou muito histórica, que é, se estás convencido que és o Mário Mesquita, podes sair porque há aí muita gente a pedir emprego. E estas questões são extremamente importantes. Estes jovens precisam do nosso apoio para lutar. Agora, é preciso dizer, não é para ajudar os patrões da comunicação social, é para ajudar projetos jornalísticos a sério. E depois é para ajudar as redes sociais. Mas é preciso também explicar uma coisa. O salazarismo nunca saiu da nossa cabeça. É um sítio em que eu penso que o facto do 25 de Abril não ganhou ao Salazar. Alguém pergunta aqui como é que é possível que tenha sido considerado o Salazar o maior português de sempre. Pois, eu também não sei. Tenha sido aquele que mais influenciou, pois tivemos que aturar tantos anos. Agora, o maior português de sempre, com toda a franqueza, também me chocou bastante. Mas acho uma coisa, é que, em primeiro lugar, foi muito pouco tornado claro que o que é que foi a vida sob o salazarismo, por exemplo, das grandes famílias, das grandes empresas, como é que se fizeram fortunas, como é que gente que era pobre ficaram de repente riquíssimos. Tal qual, infelizmente, podemos dizer que há agora, mas houve, e convenceu-se que não. E isso nunca se criou. Por outro lado, herdou-se o ódio à Primeira República, o ódio ao parlamentarismo. Ele conseguiu meter nas nossas cabecinhas, na altura eventualmente louras ou morenas, a dizer que isto da Primeira República, o parlamentarismo, os partidos, e hoje ouve-se muito este discurso, e ouve-se muito este discurso entre pessoas que por vezes
eu quase o fazem por bem. Na verdade, se calhar querem um mundo melhor, não são todos o André Ventura, alguns são apenas a favor da transparência. E nunca perceberam uma coisa, que é que a transparência pode ser uma das portas de entrada da extrema-direita. Porque, de facto, como alguém dizia, ninguém é perfeito para o seu vale de chambre. E ninguém é perfeito quando estamos há bocado estávamos a dizer, olha, já há aqui umas pessoas que já estão a ouvir-nos, vamos ter cuidado para não dizer nada de grave. Pois é, claro, a maior parte de nós diz disparates. De vez em quando. Esperemos que não seja sempre, mas de vez em quando diz. De vez em quando tem uma atitude menos nobre. A maior parte de nós não passa os dias a ter atitudes muito nobres. Agora, se cada um de nós não tem uma atitude muito nobre, tiver em cima uma matilha de jornalistas, porque isto chama-se jornalismo de matilha, a ver cada passo que a gente dá, a fazer-nos perguntas a cada coisa, a querer, de facto, ver quando é que vamos à casa de banho, na verdade, não é possível. E, de facto, há uma palavra que a mim me deixa doente. Eu sou contra as raças puras, não sei o que é. E sou contra a pureza em geral. Porque governantes puros, era o Salazar e era o Franco, eram tão puros, não iam tanto à missa, não eram tão queridos. O Cardeal Sergeira não era tão puro. Não eram todos tão puros. E o que é que eles fizeram? Fizeram o fascismo, fizeram aquilo que nós tivemos. Fizeram massacres, quer de portugueses que foram massacrados por africanos, quer de africanos que foram massacrados por portugueses. Isso é a responsabilidade deles. Portanto, sempre que me vêm a falar de pureza, eu fico logo desconfiada. E digo sempre, vocês desculpem, eu prefiro governantes impuros. Tal como prefiro pessoas misturadas, tal como a minha cadela é rafeira. Quando me perguntam de que raça é, eu digo rafeira. E não é rafeira alentejana, é rafeira porque é cruzada. Eu sou filha de portugueses, com um filho, e da família da minha mãe eram portugueses, eventualmente o meu pai, a minha avó era espanhola, o meu avô era holandês, tinha uma bisavó italiana, e mais uns irlandeses na família. Fantástico! Quanto mais gente se misturar, melhor. E, portanto, a pureza choca-me nas raças e choca-me no discurso oficial. Eu não quero governantes puros. Eu quero governantes que sejam pessoas normais, como nós, e sobre as quais nós possamos exercer uma vigilância democrática. E uma vigilância democrática não é a invasão da privacidade. Não é o passarmos o tempo em cima deles a exigir-lhes coisas que nenhum de nós faz. Porque, de facto, há outra coisa que é preciso estudar em Portugal e que se estuda, quer dizer, isto eu digo quando tudo, eu estou aqui muito mal colocada porque o Miguelinho, mas o Miguel é o meu chefe. Temos que ver isto. Ele é meu chefe no projeto Chrome. Eu tenho que falar aqui com respeito, mas eu acho que há coisas de facto que são pouco estudadas, porque é verdade que em Portugal sempre houve a cultura da cunha, do jeitinho, do favor, e todos nós continuamos a fazer isso. Não fazemos, obviamente não podemos fazer com tanto dinheiro, nem com tantos milhões. Isto existe, isto é enraizado, tem que ser explicado. Se calhar há aqui uns psiquiatras na assistência que podem também explicar isto às pessoas. É que isto está criado e nós não podemos desculpar para nós e culpar os outros. Temos que fazer uma limpeza geral do nosso cérebro, parece-me a mim. E isto eu acho que tem que ser dito todos os dias, nos jornais, nas rádios, nas televisões, tem que ser explicado. Tem que ser explicado que herdámos 48 anos de fascismo e uma mentalidade parece-me importante e parece-me que de facto não é feito. Quando eu falei da música pimba, vocês, por favor, vejam, espero que não vejam, coitados, para bem da vossa saúde mental, mas por curiosidade intelectual, vejam os programas que são apresentados, os que teoricamente são para nós, os reformados que estamos em casa. São programas salazarentos, pura e simplesmente salazarentos. Não há ali nada de moderno, de novo, de arrojado, que nos diga, olhem para outra coisa, vejam. Não, parece que voltamos, eu não digo 50, digo 70 anos mais atrás. E eu acho que isto é uma luta que temos que travar todos os dias. Peço desculpa se me entusiasmo muito com estas coisas, mas eu quando toco à pureza, passo-me logo. Porque já vi derrubar muitos governos decentes em nome desta coisa da pureza e da transparência. Muito obrigada. Isso pega um pouco numa questão que aqui está e que eu também já estava na minha cabeça, e que diz o seguinte: na sequência do que o Miguel Cardina começou por responder, acha que os programas de história e o tempo dedicado à disciplina transmitem aos mais novos o que foi o 25 de Abril?
e muito provavelmente o que foi o antes de 25 de Abril, acrescento eu. Posso dizer qualquer coisa sobre isso? Desde logo, bom, eu não ensino no ensino secundário e, portanto, nem tenho trabalhado claramente, de maneira fina, como é que é o ensino da história hoje em dia. Portanto, eu não tenho um olhar muito claro sobre isso, a não ser do contacto que vou tendo com professores e também com as escolas, porque aqui no SES nós temos um projeto, eu até participo com alguma regularidade, que se chama SES Vai à Escola. E geralmente as sessões que eu faço têm a ver, já fiz algumas sobre presos políticos ou sobre temas que têm a ver com o passado colonial ou com o antifascismo. Portanto, aí sim vou falar com alunos, geralmente do secundário, sobre essas questões. Portanto, o meu ponto de observação é este, frequentemente vou às escolas, mas dessa maneira intermitente, digamos assim. Eu acho que é importante tomarmos em conta que há os currículos, não é? Há os currículos escolares, há os manuais escolares e depois há a prática. Não é? E, portanto, quando nós olharmos para esta questão de como é que os programas de história são dados e como é que se transmite aos mais novos o que foi o 25 de Abril ou o que foi o período da ditadura, é preciso ter em conta isto. E, portanto, só um olhar muito fino que tivesse esses três elementos em conta é que pode dar uma resposta mais completa à questão. Eu creio, apesar de tudo, que muitas vezes se coloca a tónica excessivamente nas escolas. Porque se nós pensarmos que os alunos, na melhor das hipóteses, até ao 12º ano, se iriam confrontar 2 vezes nos programas de história com esta questão, e, portanto, eventualmente passariam algumas aulas a falar sobre isto, e a estudar, obviamente, mas temos a noção da proporção. Se a compararmos com aquilo que é o contacto que podem ter com estas questões na família, nas redes sociais, através do exemplo que é dado pelos políticos, através da televisão, através de grupos de amigos, através do associativismo, que é alguma coisa que muitas vezes não temos em conta o seu aspecto formativo. E ainda há pouco tempo, aliás, no dia 25 de Abril, estive a fazer uma sessão na Biblioteca da Nazaré, que é um espaço onde eu aprendi muito. Eu aprendi muitíssimo, como aliás aprendi muitíssimo enquanto estudante aqui em Coimbra, no GEFAC, ou na República onde vivi. Portanto, esses espaços são espaços intrinsecamente formativos. Aprendi mais sobre a história, sobre o 25 de Abril, às vezes nesses espaços, do que propriamente quando fui aluno do ensino secundário. E, portanto, eu acho que quando nós nos confrontamos com esta questão de como é que as novas gerações olham para o passado, temos que ter em conta que há outros atores na história que não só a escola. E, portanto, o que de alguma forma se conecta com a pergunta sobre Salazar. E eu estou muito de acordo com aquilo que a Diana agora dizia. Porque é que Salazar foi o maior português? Isto tem a ver com isto, não é? Tem a ver com o modo como nós olhamos para este passado, para o 25 de Abril e para o passado da ditadura. Importa também dizer, e só fazer esta ressalva, que foi um programa de televisão, foi um concurso no qual terão votado alguns milhares de pessoas, portanto não foi propriamente um referendo. E importa ter isso em conta, não é? Votaram 20 ou 30 mil pessoas, o que é muito significativo. Mas houve naturalmente uma mobilização de votos de grupo, não é? E houve gente que se organizou e que fez campanha ativa para votar no Salazar e teve o resultado que teve. Agora, isso não pode ser desligado desta imagem que permanece de Salazar como uma figura pura, como dizia a Diana, poupadinha, pouco violenta, quer dizer, houve lá umas coisas e tal, dava uns chafanões a tempo. Este imaginário do país de brandos costumes continua presente na leitura que temos, desde logo do passado colonial, mas do passado ditatorial na chamada, entre aspas, metrópole, como se dizia então. E, portanto, este homem simples, que era um homem, apesar de tudo, um professor de Coimbra,
mas que era uma pessoa simples. E isso explica aquela luta que eu, a Rosário e outros tivemos há algum tempo que fazer e que ainda não está completa, de alguma forma frenar aquela ideia de um Museu Salazar, que não tinha oficialmente este nome, mas que eu acho que resulta, por um lado, resulta de um certo objetivismo dos historiadores que acham que, mesmo que em Santa Combadão, vão lá e metem os placares com a história certa e, portanto, não há problema. Mas resulta também desta visão, que eu acho que ainda está muito marcada na sociedade portuguesa, de um ditador que não era bem um ditador e que tinha estas características que eu agora referi, que a Diana também referia, que são características que são muito simpáticas a um leque amplo da população, porque são características com as quais a população se identifica. E portanto, isso é... Portanto, de alguma maneira ajuda a explicar esta permanência e o modo como a sociedade portuguesa ainda olha para a figura de Salazar e para o Estado Novo. Não terá a ver com o facto, ou pergunto, e não apareceu nenhuma figura depois do 25 de Abril que pudesse preencher esse espaço em que as pessoas se revissem? Pergunta ao Miguel Cardina. Desculpa, Anabela, pode só repetir? Eu não percebi. Estava eu a dizer, se não... Porque é que não apareceu depois do 25 de Abril nenhuma figura com carisma que permitisse, nesse imaginário coletivo, a figura de Salazar ser afastada, substituída, digamos? Bom, eu não sei se, quer dizer, não sei se numa sociedade democrática viver dependente de figuras carismáticas tem problemas, mas eu acho é que há outro aspecto. Há uns tempos, já há alguns anos, vi uma intervenção muito interessante de um colega meu, do Luís Trindade, provocatória, mas muito bem construída, portanto, provocatória QB, em que ele mostrava que de alguma forma não se podia perceber o sucesso de uma figura como Cavaco Silva sem ter em conta um certo arquétipo do governante que bebe muito na figura do Salazar. Isto não é chamar salazarista ao Cavaco Silva, nem dizer que ele é o herdeiro de Salazar, mas é dizer que há um arquétipo, o arquétipo do técnico, do não político, do poupadinho, do senhor que vem de origens humildes. Portanto, tem um eco profundo numa sociedade profundamente desigual, pobre e carente de mestre-escola, não é? E de líderes que lhes mostrem o caminho. Portanto, de alguma maneira, parece-me, é ainda um sinal de uma certa imaturidade cívica. Eu, por mim, fico muito contente que ainda não tenha aparecido outra figura que toda a gente adote. Ainda bem, pela diversidade. Ainda bem que não há. Ainda bem que uns gostam de uns, outros gostam de outros. E já agora, se puderem gostar dos melhores, seria bom. Quer dizer, eu parto sempre do princípio que, se eu pensando chego a uma conclusão, as outras pessoas pensando, se lhes dermos os meios para elas poderem pensar, vão chegar próximo da minha conclusão. Não tenho, isto evidentemente nem sempre bate certo, mas é uma esperança que eu tenho. Por isso, acho que podemos ter opiniões diversas, desde que as possamos discutir abertamente e discutir de forma inteligente. O que pode significar, em certos casos, pura e simplesmente abandonar um debate, quando as pessoas estão a ser insultadas ou quando as pessoas estão a não permitir o debate. Em relação a antes do 25 de Abril, eu acho que se calhar nós também tivemos dois problemas. Um deles é que a seguir ao 25 de Abril surgiu a esquerda a contar toda a história que tinha sido uma história violenta, de sofrimento, etc. Eu fiz programas sobre isso, portanto não estou a criticar ninguém, acho que é indispensável fazer isso, mas de alguma forma cansámos um pouco as pessoas, se calhar, nesse discurso. Não soubemos, por vezes, contar coisas que interessavam. Eu, há bocado, antes de os participantes, a maioria, estar presente, mas estavam a Rosário e o António,
e eu contei uma história que se passou comigo, fui convidada para uma escola a falar sobre o 25 de Abril, eu e um capitão de Abril, uma escola secundária. E nós lá fizemos a nossa intervenção, eu falei da PIDE, das torturas, das prisões, não sei o quê, o capitão de Abril falou da guerra colonial e os alunos ouviam-nos bem educadamente, sem grande entusiasmo. Bom, e devia estar na mesma sessão o Vitorino, que chegou atrasado. E quando o Vitorino chega atrasado, a primeira coisa que diz é: pá, isto agora é outra coisa. Vinha a entrar ali e ali em cima do muro estava um casal na marmelada. Ora, eu fui preso num redondo por estar a dar um beijo na minha namorada. E de repente toda a gente quis saber tudo sobre o antes do 25 de Abril. Eu acho que nós nos esquecemos do tamanho dos fatos de banho, da licença de isqueiro, da proibição de dar um beijo à namorada, da proibição dos ajuntamentos, da proibição da música alta, ou seja, do que era de facto viver em confinamento. Nós estávamos todos confinados. Nós queixamos agora de confinamento. Foi preciso chegarem os retornados e os imigrantes das antigas colónias para as pessoas ouvirem música alto e rirem alto. Ninguém ria na rua. Nós tínhamos um camarada jornalista de Moçambique, que era o António Luís Rafael. Quando aparecia com uma camisa verde, era um escândalo na televisão. Ele tinha uma camisa verde. E uma camisa verde era uma coisa que não se usava, porque as pessoas andavam todas de cinzento e azul escuro e coisas assim. Até a cor. Meu Deus, as senhoras não podiam vestir vermelho. Que horror, vermelho é uma coisa de putas. E isto era o antes do 25 de Abril. E nós, às vezes, esquecemos de contar. Alguém agora fala da Christine Garnier, é verdade, mas também essa Christine Garnier foi calada durante muito tempo, depois é que se passou a falar. E quanto aos Ballet Rose, houve bastante censura em cima. Lembro-me das perseguições aos jornalistas e do que foi. Portanto, houve muitas coisas que nunca se contaram. A censura encarregou-se de criar uma imagem de um país que não existia. Por isso, simplesmente não era aquilo. E nós também, finalmente, os livros para falar de política, se calhar esquecemos de falar do cotidiano. E eu acho que muitas vezes nas escolas, se calhar também não sou professora, também nunca fui professora, a não ser eventualmente já no Politécnico sobre jornalismo, não nos esquecemos de contar essas coisas, que são as coisas do dia-a-dia, que são as coisas que marcam. E se calhar quando fazemos sessões era muito engraçado falarmos mais disso, para as pessoas perceberem o que é que nós vivemos. Eu sempre que vejo o vosso símbolo da AP, lembro-me da minha mãe. A minha mãe nunca na vida dizia um palavrão. Para dizer a verdade, eu digo muito poucos. Também fui educada a não dizer palavrões. E quando a minha mãe já estava furiosa com os 4 filhos, todos a fazer barulho, coisa que valha, de repente dizia APRE! E depois lá me fizeram dizer um palavrão. Isto era a contenção. Ou seja, nós vivíamos uma espécie de contenção mental, que há coisas que não se fazem, não se dizem. Iam dizer à minha mãe que a filha estava sentada em cima do muro. As meninas não se podiam sentar em cima do muro. Quando eu apareci na Faculdade de Medicina de Lisboa, e era de Medicina, e era em Lisboa, quando eu apareci de cabelo muito curto, que horror, uma rapariga de cabelo tão curto. Houve quem me chamasse a Diana Andrógina. Ou seja, as pessoas tinham a cabecinha completamente cheia de preconceitos e completamente cheia de gavetinhas onde nos meter, onde meter cada um de nós. Lembram-se, não, os que são do meu tempo, lembram-se provavelmente que as meninas para a faculdade tinham que ir de meias altas, não podiam ir de soquetes, que os rapazes tinham que ir de gravata. Eu lembro-me do professor Xavier Morato, eu ir representar o primeiro ano de medicina num protesto, era delegada de curso, com o Daniel Sampaio, aliás, e vamos apresentar um protesto qualquer, ele olha para mim e pergunta-me o que é que eu tenho nas pernas. E eu perguntei porque é que ele estava a olhar para as minhas pernas, naturalmente. Mas, de facto, além disso, o que eu tinha... E, de facto, fazia parte do regulamento que tínhamos que ter meias altas. E vocês já imaginaram o que é dizer aos jovens de hoje? O que é dizer aos jovens de hoje que isso tudo era assim? Que houve lutas enormes das enfermeiras e das telefonistas pelo direito a casar? Não foi pelo direito a despedir o Salazar ou a votar na extrema-esquerda, não. Foi para poderem casar. E vocês que foram professores sabem isso. E essas coisas eu acho que era tão importante fazer passar. Acho que podia ser, era um êxito
vocês conseguissem passar mais isso e se todos nós conseguíssemos passar mais isso. E já me calmo. As professoras primárias tinham que pedir autorização para casar também. Pois, se calhar é isso que falta contar aos mais novos, porque de facto a ditadura entrava pelas casas dentro, não é? Mesmo dentro de casa. Mas eu não sei, tive aqui a ver algumas questões que foram sendo colocadas, mas eu acho que elas praticamente estão respondidas àquele associado que volta às questões do jornalismo. Não sei se a Diana viu. Anabela, não sei se a Carla Bugalho quer colocar alguma questão. Podia pôr por escrito no bate-papo. Não estou a ver. Há uma pessoa que refere, e com razão, que muitos dos que vieram eram refugiados políticos e não retornados. Eu usei retornados por facilidade de expressão, mas na verdade eu também acho que retornados é um nome que se inventou e que se inventou contra essas pessoas. Também a forma como recebemos os retornados, embora tenha sido espantosa do ponto de vista social e do ponto de vista político, foi extraordinário, mas houve de facto tentou-se ver nos retornados todo o mal do colonialismo e se calhar alguns deles não o mereceriam, mas é verdade que muitos não eram retornados, foram mandados para cá e chamados retornados pessoas que, como eu, o que não são, o que nunca... Isto era o puto, isto era aquele sítio para onde se ia que era o puto. Isto não é a minha terra chama-se Lunda Norte, é o Lundo. E essas pessoas vieram para aqui e na verdade não era... chamar-lhes retornados é uma forma incorreta de nos referirmos a eles, que eu usei por facilidade, mas a pessoa que me fez a crítica tem toda a razão. Há aqui alguns comentários, sempre deixar o gato das botas em Cinderela o capuchinho vermelho. Diz aqui alguém que os mais novos não acreditam e só se riem quando se abordam estes assuntos. Não sei se querem fazer alguma consideração sobre isto. Acho que já se falou um bocadinho sobre isto. Talvez seja a maneira como temos transmitido a história que não tenha passado. Eu digo isto... ou então, porque também não estamos a utilizar os instrumentos mais adequados atualmente, há um vídeo que é viral neste momento nas redes sociais, que é umas entrevistas de rua feitas às pessoas agora no 25 de Abril, a pessoas mais jovens, sobre o 25 de Abril, se as pessoas sabem quem foi, se sabiam quem era Marcelo Caetano, aquelas perguntas que se fazem por esta altura, e de facto a ignorância dos entrevistados é uma coisa absolutamente gritante. Anabela, posso só... A Carla Bugalho tinha posto aqui no bate-papo uma questão, além de outras coisas que dizia, penso que é mais para o Miguel, que se vos oferece dizer acerca do projeto de Federação de Estados derrubado com o 25 de Abril. Sim, eu peço desculpa, andei muito para a frente. Então eu peço, o Miguel responde, o Miguel Cardina vai ter que sair, já nos tinha avisado. E, portanto, eu peço-lhe que responda a esta última questão e depois, com os nossos agradecimentos, despedimos de si. Estou mesmo aqui a correr contra o tempo, tenho que ir buscar a minha filha, portanto, aquelas coisas de gestões de processos geracionais. Muito rapidamente, eu se entendo bem, tem a ver com a ideia que alguns setores, particularmente do regime e das elites coloniais defendiam, sobretudo não só no momento inicial, houve a defesa dessa ideia em vários momentos, de se criar uma federação entre Portugal e os seus espaços coloniais. Se é isso, eu creio que, quer dizer, colocando as coisas no 25 de Abril, portanto, colocando-nos no tempo
da Revolução, ou nos anos imediatamente anteriores, era um processo sem qualquer viabilidade. Era um processo que estava condenado desde logo, não só pela ideia intrínseca em si, que no fundo era uma forma de salvar a relação colonial que existia entre Portugal e esses territórios, num outro formato, mas estava condenado porque o projeto de autodeterminação que tinha sido já colocado em marcha pelos movimentos de libertação levava, não só era um projeto que levava 13 anos, não é? Como é um processo que se inicia no âmbito da recusa de Salazar em fazer qualquer tipo de negociação e de cedência, como também, e esse dado muitas vezes, geralmente nós tendemos a ler a história de um ponto de vista centrado na nação, não é? E nas dinâmicas nacionais. Mas quer dizer, o Estado português e a sua política colonial estava completamente isolada em 74, e em 73 e em 72, quer dizer, as sucessões de condenações que o Estado português foi alvo desde cedo nas Nações Unidas são recorrentes, quer dizer, não havia viabilidade política para qualquer tipo de reconstituição, reformulação daquilo que era a relação colonial tal como fora desenhada. E só para termos uma ideia, quer dizer, quando a Guiné-Bissau declara unilateralmente a independência, poucos meses depois, há mais países que reconhecem a Guiné-Bissau enquanto Estado independente, 83, creio que o número é esse, do que aqueles que tinham relações já amistosas com Portugal. Portanto, Portugal estava isolado no quadro da diplomacia internacional, e a sua política era uma política que estava a contraciclo histórico. E, portanto, a independência é uma inevitabilidade, a guerra poderia ter sido evitada e o modo como se procedeu a alguns aspectos da descolonização também, se o Estado Novo tivesse incitado uma outra política para pôr fim àquilo que era um projeto colonial cujas condições históricas já estavam esgotadas. Muito obrigada. Peço desculpa, vou ter Muito mesmo... obrigada, está Ok. absolutamente dispensada. Obrigada, Miguel. Agradeço a Adeus, Miguel. E peço desculpa particularmente a Rosário Gama por não poder agora assistir também à parte final do debate. Muito obrigado pelo convite. O mais importante Obrigada, já passou. Muito obrigado, Muito Miguel. obrigada. Mas, Miguel, eu gostava de dizer uma coisa, porque eu não estou a ler todas as mensagens, mas leio algumas. E há aqui uma que fala: a sociedade tem sido, antes e depois do 25 de Abril, treinada dentro da ideia de uma proteção externa que dispensa o nosso empenhamento, exigindo apenas a nossa pacífica aceitação e obediência. Falta de educação, de carência de educação para a cidadania, eu não tenho dúvidas que sim, que devíamos ter mais educação para a cidadania. E depois diz: o futuro exige um empenhamento consciente e mobilizado das populações na resolução dos problemas que nos afetam. Como conseguiremos isso? Eu volto ao meu exemplo do cego que na véspera tocava a Júlia Florista e no 25 de Abril toca a Internacional. E volto a um exemplo que eu gosto muito, por acaso ontem estávamos a falar, que são as Operárias da Candidinha. Era um filme que devia ser visto por toda a gente, uma reportagem da Candidinha, que era uma empresa de moda, uma fábrica de fatos de modelos caros, etc. E aquelas mulheres eram costureiras. E tiveram que, de repente, tomar uma atitude. Elas falavam melhor do que a maior parte de nós fala de política. No minuto seguinte, porque foi preciso tomar uma atitude. As mulheres que não tinham o direito de voto, que não tinham atividade política, que não tinham não sei o quê, estiveram à frente na ocupação das casas, estiveram à frente na ocupação das fábricas, na luta contra os latifúndios. Ou seja, deem às pessoas a possibilidade de agir, e elas agem. As pessoas aprendem muito depressa a agir. Agora, eu acho que também há uma coisa que é uma questão de educação e uma questão que já não tem a ver só com a escola, para não cairmos sempre em cima dos professores. Não é a escola só que tem responsabilidade, somos todos nós.
que é a ideia do respeitinho ser uma coisa muito bonita, que é uma ideia salazarenta, e aquela ideia que não se responde aos pais, não se responde a não sei quem, não se responde a não sei quem. Eu tenho imensa sorte. O meu pai era um homem de direita, da Legião Portuguesa, e, no entanto, era um homem que sempre nos ensinou que quando achamos que uma ideia era justa, tínhamos a obrigação de a defender. Acontecesse o que acontecesse, e se no colégio havia uma professora que fazia uma coisa que eu achava que era completamente injusta, eu sabia que chegava a casa e tinha o apoio do meu pai. Porque me dizia, porque é que tu protestaste? Foi por isso, então tens toda a razão, etc, etc. E fui criada assim, e fez muita impressão. O maior elogio que me fizeram em toda a vida foi um chefe que não podia nem ver, nem eu a ele, um diretor na RTP. E foi uma vez que havia um ministro para ir entrevistar, não havia ninguém do Nacional livre para entrevistar, eu era do Internacional e estava desocupado, daí alguém disse, olha, porque é que não vai a Diana? E a resposta dele, segundo depois me contaram, foi, a Diana não, porque ela trata os ministros como se fossem contínuos e os contínuos como se fossem ministros. E é o elogio que se pode fazer a alguém, porque os contínuos e os ministros são exatamente seres humanos e que só valem por uma coisa, que é aquilo que são lá dentro. Que é aquilo que são, eu só respeito as pessoas não pelo cargo, evidentemente, se outro Presidente da República, digo Sr. Presidente da República. Mas, de facto, o meu respeito não é maior pelo Sr. Presidente da República do que pela senhora que cá em casa vem fazer a limpeza, que é uma mulher extraordinária. Aliás, tenho bastante mais respeito pessoal por ela, devo dizer. Mas o que eu acho é que nós não aprendemos isto. E isto é uma coisa que se aprende na escola. Eu tive a sorte de também ter uma professora de português que eu punha em causa metade das orações dos Lusíadas. Ela dizia que que era integrante e eu dizia não é nada. É relativo, a senhora não está a fazer uma interpretação que não é correta. E ela parava a aula e ficava a discutir com a rapaguinha de 13 ou 14 anos que estava a mandar vir. E é assim que se educam as pessoas a discutir. É permitir-lhes que discutam. O que acontece é que hoje em dia isso foi sendo fechado. Eu estava a tentar há bocado lembrar-me de uma frase muito bonita, dos trabalhadores da imprensa de Buenos Aires, da Argentina, que diziam: no tempo da ditadura eu não podia escrever o que pensava, no tempo do pensamento único eu não consigo pensar o que escrevo. E o problema é esse, é que os meios de comunicação social, as redes sociais, a velocidade que nos é a todo momento caída em cima de pensar. E o que é preciso para agir, o que é preciso para ter uma posição cidadã é de repente parar e dizer, vamos pensar. Espera aí, ok, agora eu preciso de parar e beber um cafezinho e vamos aqui conversar todos entre nós e vamos pensar. Não vamos tomar nenhuma decisão. Por isso é que eu fico assustada quando vejo e eu penso, como é que alguém quer ser ministro em Portugal? Quando vejo aqueles pobres dos ministros que vêm de uma reunião internacional e lhe saem em cima 15 jornalistas a perguntar se eles querem comentar a última trica política que veio nesse dia no jornal. E eu acho extraordinário que eles sejam tão bem educados que respondam. Porque eu, palavra de honra, acho que não respondia. Esta questão do tempo, para mim, é uma coisa completamente essencial. Até por uma coisa. Porque se nós estamos de acordo com a maioria, o que dizemos é muito rápido. Porque toda a gente está de acordo. Não tem... Se eu sou contra a maioria, eu tenho que explicar porque que sou. Tenho que explicar porque que a minha ideia é diferente. Isso leva tempo. E o tempo é muito caro. E enquanto estou a explicar, não estou a ouvir anúncios, nem estou a comprar nada. Pá. E, portanto, são estas coisas que eu acho que a educação para a cidadania, não sei se tinha que ser uma cadeira, não percebo nada de ensino, não sei se tinha que ter, para mim tinha que ser uma coisa que todos nós fizéssemos na nossa vida comum. Que é o médico faça com o doente, o professor faça com o aluno, o pai faça com o filho e a mãe façam com os filhos. Diz lá qual é a tua opinião. Porquê que não estás de acordo? Porquê que fizeste isso assim? Pai, eu não estou nada de acordo com o que tu fizeste, graças. Porquê que fizeste assim? E é isto que nós não fazemos. E eu acho que, na verdade, porque depois, quando de repente se tirou a tampa no 25 de Abril, nós percebemos como havia pessoas que sabiam tanto de política, que sabiam tanto como é que se organizava um país. E que nunca ninguém lhes tinha dado era o crédito de organizarem. Vocês acreditam que um trabalhador sabe organizar melhor a sua fábrica do que o patrão. O patrão é raro lá ir. O trabalhador está lá e sabe muitas vezes qual é a melhor máquina e qual é a melhor maneira. E não se lhes permitem falar. Isso é uma questão que eu acho que é aquela frase que é, sabe com quem é que está a falar? Li isto há 2 dias, havia uma discussão sobre isso, que ainda hoje se usa muito esta frase, sabe com quem é que está a falar? E a vez que eu mais adorei foi uma jornalista muito conhecida que disse a alguém, mas sabe quem eu sou? E a pessoa falou, eu adorei. Eu adorei. Porque, de facto, porque temos de saber quem é a outra pessoa. É uma pessoa. Está a dizer uma coisa.
Eu baixo as orelhas e tento ouvi-la. E vocês desculpem eu falar tanto, sou uma gralha. Muito obrigada. Ficaríamos aqui o resto do tempo, só que não podemos. Muito obrigada. Diana, eu acho que ficamos com uma boa ideia do que ainda nos falta para andar. E, pegando nisto, passava então a palavra a Rosário para as palavras finais. Muito obrigada. Eu não combinei nada com a Educação, com a Diana. habitação, saúde, educação. Menos com o peso do passado e da semente. Esperar tanto só nos torna tudo mais urgente. Saída de uma espera só se estanca na torrente. Eu não combinei nada com a Diana, mas quando pensei fazer aqui, quando falámos neste tema, a primeira coisa que eu pensei foi exatamente nos dois cantores do tempo da Revolução e que ainda hoje perduram, foi José Mário Branco, sobre o que eu andei para aqui chegar e, portanto, o que é que ainda nos falta andar, achámos nós que era importante falar disso, e foi o Sérgio Godinho sobre a questão da liberdade, que de facto aborda temas que nós achamos, e na APRE temos feito essa defesa, que ainda faltam desenvolver, ainda falta cumprir. E quando o Sérgio Godinho fala no pão, aquilo que nós temos lutado desde que nos conhecemos quase como associação é pela valorização das pessoas mais baixas, de modo a que as pessoas possam viver com a dignidade que a Diana há pouco referiu. Porque sem pão não há liberdade a sério. Sem saúde também não há liberdade a sério. A saúde, o Serviço Nacional de Saúde foi uma conquista de 25 de Abril, mas como nós sabemos, tem tido muitos altos e baixos e neste momento a pandemia veio mostrar umas fragilidades, mas também alguns sucessos, muitos sucessos. O que nós queremos é que haja de facto um investimento grande no Serviço Nacional de Saúde e que seja dada uma atenção particular àquilo que nós defendemos como sendo a medicina preventiva. Quando falamos da habitação, também sabemos que ainda há muito por fazer. A maior parte das pessoas digamos que mesmo que a maior parte das pessoas do nosso país têm habitações que não são adequadas às temperaturas que nós temos, quer baixas, quer altas, e que têm todas as... E não estão adequadas, principalmente para os mais velhos, naquilo que são as necessidades de uma habitação sem perigos. Depois falamos também da educação. E aí eu voltava a referir aquilo que a Diana falou, que é a educação ao longo da vida, porque é na escola primária, no jardim de infância, que essa educação deve começar, a educação pelo respeito, pelos valores, pela cidadania, por tudo isso. E essa aí acho que é uma falha do nosso sistema educativo, é que ainda que se fale, não se cumpre. Uma vez estive a dar aulas numa escola, de educadoras, onde as professoras entravam por uma porta da frente e as alunas e funcionários entravam por uma porta traseira. Isto já depois do 25 de Abril. Eu acho isto, quer dizer, as pessoas, depois lá dentro podiam falar em democracia, mas de facto nas atitudes e no dia-a-dia isso não se cumpria. Portanto, a educação e a informação. E nós agora verificamos, por exemplo, como o déficit da informação e da formação em novas tecnologias, como por exemplo aquilo que foi necessário agora durante este tempo de pandemia, que foi a questão dos contactos com os familiares através destes novos aparelhos, e através das tecnologias, como por exemplo o WhatsApp, ou isso que estamos agora aqui a fazer, como isso era necessário. Quando falamos na liberdade de mudar e decidir, isto convoca-nos para a participação. E essa participação é essa que nós temos reivindicado, essa participação, embora consideremos que temos sido muitas vezes descartados. Há um princípio das Nações Unidas, que eu vos vou ler rapidamente, que diz: os idosos devem ter a possibilidade de procurar oportunidades com vista ao pleno desenvolvimento do seu potencial e permanecer integrados na sociedade, participar ativamente na formulação e execução de políticas que afetem diretamente o seu bem-estar e partilhar os seus conhecimentos e aptidões com as gerações
mais jovens. Está aqui tudo aquilo que nós temos querido, que é participar ativamente. Não é o investimento ativo de andar aos saltinhos e a fazer a educação física, não. Nós queremos participar ativamente em todas as atividades que nos dizem respeito a todas as na formação e execução de políticas. Depois, outra questão que nós temos reclamado na APRE e que achamos que tem que ser cumprida é o modo como é abordado o envelhecimento. Nós queremos que o envelhecimento seja abordado numa perspectiva de direitos humanos, deixando as pessoas idosas serem encaradas como meros destinatários, passivos, carentes de ajuda e de proteção, e passando a serem encarados como sujeitos humanos, sujeitos de direitos. E é isso que ainda não existe na totalidade, e é isso que nós reivindicamos. Apesar de sermos hoje uma sociedade muito mais justa, não há dúvida, muito mais desenvolvida, não há dúvida, isso tudo já aqui foi abordado, tantas conquistas que foram feitas, desde da liberdade de imprensa, na separação de poderes, as eleições livres, tudo isso foram grandes conquistas de Abril, mais aquelas que foram aqui referidas. Apesar disto tudo, há um empobrecimento relativo que continua. E há também uma crise de representação. Muitas pessoas não se revêem nos partidos, e uma das coisas que me aflige bastante é o modo como se responde nos atos eleitorais, com um desligar tão grande da população, uma abstenção tão profunda, que não é nada boa para a democracia. Depois destas duas intervenções do Miguel e da Diana, das duas intervenções excelentes, que de facto cumpriram na totalidade os objetivos que nós pretendíamos, tudo o que eu possa dizer a mais já é demais. E por isso eu vou terminar agradecendo à Diana e reconhecendo a dificuldade que teve, porque tem imensas tarefas para fazer, e ainda bem que tem, porque o modo como fala e daquilo que fala é uma lição para todos nós. Agradecer muito a sua intervenção e agradecer às pessoas que estiveram aqui presentes os comentários que têm feito e que de facto nos levam a continuar com este tipo de atividade, com estas atividades de convidar pessoas para falarem sobre temas da atualidade, e que nos leva a dizer que a APRE está viva, o espírito de Abril tem que continuar. Muito obrigada, e agora, até daqui a um mês, se a Diana quiser assistir à próxima sessão, temos muito prazer em convidá-la. Vamos ter aqui uma sessão em modos diferentes, mas com uma intervenção que esperamos que seja do agrado das pessoas que estão aqui presentes e de outras que se vierem juntar a nós. Já podemos anunciar que é a Clara Morteira, que vem falar sobre um tema que nos é caro, que é as reformas e as vulnerabilidades. Muito obrigada pela vossa presença e até à próxima daqui a um mês, mais ou menos. Muito obrigado. Obrigada. Muito obrigada. Obrigada.